contou que você acabou se tocando e viu um carocinho, mas eu quero saber, tipo, tá, descobriu e aí? Você foi no médico? O que que você fez? Como foi isso pra você? Como foi receber a notícia do câncer? Uhum, Como você agiu, lidou, o sentimento e tudo sim. mais? Bom, eu estava passando um momento, né, que eu tinha saído do Brasil em 2018, eu já estava no mercado imobiliário há um tempo, Uhum. e aí eu saí de férias, terminei as coisas que eu tinha que fazer e saí. E aí acabei chegando no Japão, fui ficando, e aí deu a pandemia. E foi bem no comecinho da pandemia. E eu tive o Covid. Uhum. 2020? Isso, E 2020. quantos anos você tinha? 40. 40 anos. Tá. E, e aí, no segundo dia que eu tava com bastante febre, Uhum. aí eu tava deitada assim, eu passei a mão e senti um caroço. Que aquele caroço não estava ali, certeza, um dia antes. E aí eu já pensei, isso aqui vou ter que ir ao Tem alguma médico, coisa errada, vou né? olhar, não é normal. Já sabia que era algo complicado, Uhum. né? Por quê? Há alguns anos atrás, né, eu fazendo ultrassom, eu já tinha identificado alguns conjuntinhos de cistos nas mamas, né? Isso, para quem já amamentou, é super normal, tá? É, acima dos 30 anos já começa a aparecer algumas coisinhas nos seios, né? Uhum. Nas mamas. Então, eu terminei a quarentena, né? Que eu fiquei, na verdade, são os 14 dias, né? Que você tem que ficar Sim. recluso. E já fui direto no especialista, que foi numa médica muito boa lá no Japão, em Tóquio. E nesse dia ela já me fez a mamografia e a ultrassom. No momento da ultrassom, ela já mostrou para mim, virou a Identificou. tela e falou: olha, tá vendo? Você tem esses cistos, mas esse daqui, ele é alerta vermelho. Se você esperar 40 minutos, eu já vou fazer a biópsia. Nossa, então foi muito Foi rápido. no dia, eu fui lá fazer uma mamografia. Uhum. E aí fiz a biópsia e fui para casa. Já começando a pensar, me preocupar, né? O que vai dar? Vai dar alguma coisa? Eu já pensei assim, alguma coisa vai Vai dar. dar. E a ficha não caiu, porque pelo jeito foi rápido de verdade, né? Então Foi. a ficha demorou um pouco pra cair pra você, ou não? Eu sou sagitariana de verdade porque eu tenho ascendência em Sagitário, então eu tenho uma tendência a ser muito positiva Uhum. e Viu o sempre melhor. achar que vai ficar tudo bem, sabe? Uhum. Mas alguma coisinha lá no fundo dizia, vai ter alguma coisa aí, sabe? E porque era um caroço que era até grandinho, Uhum. não era pequenininho, sabe? E, e aí, 4 dias depois me ligaram da clínica. Fui lá, nossa, essa cena eu nunca esqueço. A médica comigo, né, pegou uns papéis, começou a escrever em inglês, né? E ela disse: "Você tem câncer de mama", né? E aí ela começou a falar. E quando ela falou isso, eu já não estava mais ouvindo as outras coisas. E aí a sensação assim parece que começa tudo a rodar, assim, sabe? Ainda mais que eu estava sozinha no Japão, né? É diferente de quem tem ali a família, Família. Pra né, junto, apoiar e tudo tal, mais. né? Eu Uhum. dividi apartamento com uma amiga. E, e aí a médica falou assim, olha, mas esse, esse câncer que você tem, a tipologia dele, né? A gente já mandou as lâminas para o laboratório e a gente já sabe o que ele é. Uhum. Ele é um triplo negativo, que ele é
o mais agressivo do câncer de mama. Por isso que ele tá desse tamanho já, né? Porque eu tinha falado para ela que eu não, um dia antes não tava ali. Aí ela falou assim, esse câncer ele cresce, ele é bem agressivo. Então a gente precisa iniciar para já o tratamento. Eu quero fazer a cirurgia, então ela já queria agendar a cirurgia dali. E aí eu falei assim, olha, eu preciso pensar o que eu vou fazer. Eu tinha plano de saúde lá, tudo bem também se eu quisesse ficar lá. É que eu acho que no Japão, sozinha, e ainda nessa intensidade de um câncer agressivo, muito rápido, descobrir, foi um baque, então, né? Foi tipo jogando uma água gelada, fria em você. Foi, porque eu tava num momento, assim, muito bom, sabe? Mas olha, falando sobre momento, né? Um pouquinho antes de começar a pandemia, eu estava muito querendo desenvolver meu lado espiritual, assim. Então, eu ia para o parque nas minhas horas vagas, colocava minha esteirinha, fazia yoga, fazia meditação, conversava com Deus, queria me conectar, queria pedir, assim, sabe, ter uma transformação interna, assim mesmo, sabe? Então, eu acho que foi ótimo o que aconteceu comigo. Era essa a sua transformação que você Exatamente, precisava. exatamente. E aí eu voltei para o Brasil, né? E sinceramente, você acha até que vai morrer. Eu pensava assim, porque neste momento eu não sabia ainda o quanto isso era grande, sabe? Eu só sabia que tipo de câncer. Tá. Eu não sabia se ele já tinha vindo para a axila, se ele já tinha descido para algum órgão, não sabia. E aí quando eu cheguei no Brasil, a gente correu para fazer os exames, PET scan, tudo, muito rápido. E graças a Deus eu dei muita sorte, porque os exames que eu fiz lá, a ressonância, eu trouxe as lâminas, né, da biópsia, eu consegui fazer com que os médicos daqui aceitassem. Sim. Porque é difícil, tá? Eles querem refazer tudo para a leitura deles. Eu acho super normal, é justo. Cada médico é um. Claro, mas judia muito, né? Você refazer tudo de novo, né? Sim. Reviver de novo. Isso. Então, aí eu lembro que eu descobri o câncer em agosto. Em outubro, eu já estava fazendo a minha primeira quimioterapia. Nossa, foi muito rápido. Isso no final de outubro, dia 30. Aí comecei a fazer a quimio. Foram 4 das vermelhas e 11 das brancas. Depois eu tive mais 18 radioterapias. Tá. E acho que o momento assim que foi um divisor de águas, né? Porque até então é aquilo que eu te disse. Você ainda não sabe a gravidade. Então eu poderia estar ali, mas daqui 5 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, no máximo, tchau, né? Mas era um pensamento frequente que você ia morrer ou você pensava que ia ficar tudo bem? Antes do tratamento foi quando saiu o exame do PET scan, né? E no PET eu já soube que não tinha dado metástase, mas eu tinha um alerta na axila. Mas na cirurgia, minha axila foi toda esvaziada, porque... Pra nem correr risco. Exatamente, para não ter nenhuma ligação. Sim, ou para não crescer isso depois, algo Isso, assim. exatamente. E o meu sentimento, até o PET scan, era meio... não conseguia muito pensar nada no futuro. Tá. Não conseguia fazer planos, não conseguia me ver depois disso, sabe? E depois do PET, aí eu pensei, tudo bem, o que vai acontecer comigo, né? Aí
E eu sempre fui muito cuidadosa com o meu cabelo, sempre amei muito, eu sempre gastei muito dinheiro com cabelo, porque eu gostava muito do meu cabelo. E aí, quando um médico falou assim, olha, o seu cabelo vai cair, tá? A gente tem aqui um tratamento que a gente coloca uma touca térmica, vai congelar o bulbo capilar, mas não é garantido e é um processo doloroso, né? Aí eu fiz um teste. Aí depois eu falei assim, não, deixa acontecer. E quando o cabelo começou a cair, eu já, porque foi aquilo que eu disse, a partir do momento que eu vi que não tinha uma metástase, eu já falei, opa, eu vou viver. Sim. Eu vou ter Já uma, ficou mais eu vou tranquila. voltar a ter uma vida normal, né? Aquilo era consciente, né? Então, eu pensei, o que acontecer agora, tudo é fichinha. O importante é a minha vida, é interno, é dentro, eu preciso tratar isso, né? E depois começou a cair muito, e aí eu falei assim, do nada, assim, eu falei, o travesseiro cheio de cabelo, aí eu falei, nossa, de novo, vou ter que tirar. Falei assim, vamos passar a máquina? E aí foi. Eu acho que nesse momento, eu estava muito tranquila com esse processo, sabe? Eu não fiquei apegada nesse momento. Você já tinha aceitado, então, já tinha passado a parte de negação, você estava mais ciente. Não, eu acho que eu estava tão feliz em saber que eu não tinha uma metástase. Eu acho que essa coisa, assim, me deixou, assim, tranquila. Tipo assim, cara, vamos em frente. Vamos seguir. E aí, tudo bem, vou ficar careca, né? E graças a Deus, na época, eu estava noiva, né? E meu ex, ele foi muito querido comigo também, sabe? Então, eu não me sentia feia, porque ele estava o tempo inteiro, né, dizendo, você é linda, beijando a minha carequinha, sabe assim? Então... E você perdeu os cílios também e a sobrancelha também? Sim, caiu tudo, perdi tudo. E você, como você... Porque, por exemplo, a minha mãe, ela não vive sem sobrancelha. Ela falou, meu Deus. A minha tia já falou, tipo, a sobrancelha não me importava muito. Como foi, assim, você mesmo? Então, mas eu acho que a minha sobrancelha, de que eu tinha 15 anos, eu sempre tive muito problemas com a minha sobrancelha, porque era sempre muito falhada. Então eu sempre pintei, e aí depois, lá para os meus 20 e poucos anos, eu fiz micropigmentação. Então, quanto a isso, foi tranquilo, mas eu perdi os cílios, né? E eu acho que teve uma fase do meu tratamento que aí eu comecei a me sentir um gremlin, assim, um monstrinho. Foi quando eu comecei a ficar muito inchada. Aí eu senti que, sabe quando começa a transformar um pouco? Sim. Você se olha no espelho e você já não se vê mais. Teve essa fase. Tá. Sabe uma coisa interessante que aconteceu comigo? Uma vez eu estava no restaurante do Fogaça, lá na cidade de Jardins. E tinha uma mesa do lado com uma banda de rock. Tinha uns caras, eu percebi que eram de banda de rock, porque todos eles tinham o estilo de banda de rock. Sim. E aí, um dos caras ficou muito assim, ele estava com a esposa dele, né, e eu e o Zé, assim, conversando e tal, e a gente tinha pedido para tirar uma foto com o Fogaça, né. E aí, esse cara veio até a nossa mesa. Ele veio até a nossa mesa e falou assim, e aí, como que tá a luta aí? Aí eu falei assim, tá indo bem, né? Ele falou assim, olha, eu passei por isso. Aí ele contou, né, resumidamente a história dele, né, que fazia 8 anos que ele já tinha se curado, mas que ele não tinha nenhuma foto. Ele falou assim, eu não tenho uma foto do meu processo. Tira a foto, você tá tirando foto? Ele falou pra mim, eu falei, não tô. É muito louco, porque eu também nunca parei pra pensar nisso. Ele me deu esse gatilho, sabe? Ele falou assim, tira, porque eu gostaria de ter uma e eu não tenho, sabe? E aí a gente foi lá, já tirou foto com Fogaça.
E aí depois disso, eu comecei mesmo a colocar umas roupas, tirar umas fotos, sabe assim? E se identificar de novo. Não, é assim, mas realmente que eu entendi o que ele disse, sabe? Isso aqui é passageiro. Uhum. E faz parte da minha vida. Sim. Eu preciso viver esse processo. Eu não posso negar que isso está acontecendo, sabe? Essa sou eu hoje. Aqui no Brasil, eles falaram, olha, eu fui com o Dr. Maximano, que é uma referência na oncologia, né? E ele falou assim, vamos entrar com a quimioterapia turbinada, porque esse câncer, ele é muito agressivo, mas ele atende muito bem a quimioterapia. Ele não atende hormonioterapia, ele não vai atender outra coisa, mas ele atende muito bem a quimio. Então, a ideia é que esse tumor ele vai diminuir até desaparecer com a quimioterapia. Legal. Sim. E foi o que aconteceu. Ele não chegou a desaparecer, mas ele ficou pequenininho. Ele ficou com 1 centímetro no final. De 4 para 1. Sim, então eu não. Então, o que acontece? Outra coisa que foi um divisor de águas para mim foi o teste genético, que eu até trouxe para você ver. Legal. Ele diz da onde veio esse câncer, se foi hereditário, ou você foi a própria genitora dele. Sim. O que isso significa perante a sua cirurgia? Isso vai definir o tamanho da sua cirurgia. Porque se eu tiver um gene que veio do meu pai ou da minha mãe, esse câncer, eu ia ter que fazer tudo, retirada de toda a mama, e ainda eles ia ver se eu precisava tirar alguma outra coisa que poderia ter risco para descer lá. Sim, ovário, minha essas tia coisas. Acabou tirando pontas de ovário, Isso. As 2 mamas. Isso. Com certeza foi hereditário. Então. Isso. Tá. A genética deu positiva. A minha, eu tive uma alteração que eles não têm, porque acontece muito isso, tá? Quando você faz um exame de genética e tem alguma alteraçãozinha que eles não sabem o que isso significa, você entra por um banco onde você vira um número lá e quantas vezes isso for acontecendo durante os anos, em algum momento eles vão descobrir o que é. E aí eles vão te ligar para dizer aquilo está em pesquisa. Sim. Então eu tive uma alteraçãozinha, mas não a ver com isso, com esse câncer de mama. Então, graças a Deus, eu não tive. A minha cirurgia, ela foi bem pequena. Não foi genética, então? Não foi genética. Aí que entra toda a parte espiritual. Entende? Porque até então, a gente só está falando aqui de ciência, né? Sim. De física, né? Então aí vem toda aquela parte sentimental, né? Afetiva. O que foi que trouxe? O que me fez ter este câncer? Porque o médico falou para mim, você faz parte, e essa é a palavra do médico, né? Lógico, a frase do médico. Você faz parte dos 2% da população que tem esse câncer por um azar. A gente sempre acha que a gente não tem. Pelo menos eu, tá? Eu sou uma pessoa que. Eu sou muito resiliente. Eu me sinto resiliente. Até com as frustrações de relações, né? De relacionamentos. Eu consigo esquecer aquilo que aconteceu, sabe? E eu nem lembro mesmo. E se a pessoa depois falar comigo, olha, mas lembra? Cara, não lembro. Aí você agora tá me falando, eu tô lembrando, mas eu, sinceramente, nem penso nisso. Eu sou assim. Então, nesse momento da minha vida, eu sempre pensei que eu não tivesse nada, sabe? Que eu não tivesse nenhuma mágoa dentro de mim. O que poderia ser, né? Então, foi quando eu comecei a fazer ali um questionamento e um processo interno de começar a voltar no passado, reviver desde lá da minha adolescência tudo o que aconteceu comigo,
pensar aonde eu fui criada, como eu fui criada, quais foram as influências que eu sofri, Suas vivências. das pessoas que ali estavam. Então, até eu conseguir entender coisas que me fizeram muito mal no decorrer da minha vida, né? E que eu tinha que voltar, Passar por isso, pra entender. ficar reclusa por um tempo até da minha família, sabe? Para entender e olhar para aquelas situações e perdoar a mim e aquela pessoa. Eu acho que eu tive muita sorte e fui muito abençoada, sabe? De ter passado por isso e ter conseguido me aprofundar na minha espiritualidade. Ainda é um processo para mim, é algo diário, sabe? É um trabalho que eu tenho certeza que ele é para sempre, assim, até o final da vida, em busca de sempre estar vivendo a minha verdade, sabe? E resolvendo e tentando, né, pelo menos, deixar as coisas resolvidas, sabe? O que você acha que você aprendeu? A coisa mais importante que você aprendeu nesse processo? A coisa mais importante é o valor da vida. Ser grata todos os dias, porque eu tive uma chance de renascimento. Sabe aquela, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, às vezes você faz uma puta de uma cagada e você pensa assim, caraca, eu podia voltar ali para trás e fazer diferente. Então o que eu sinto é como se eu tivesse ganhado essa chance de fazer diferente. Voltar consciente, né? Claro, você precisa, quando você tem a consciência das coisas, significa que você entendeu, então você pode avançar agora, fazer algo diferente, sabe? Então, é isso, eu acho que o mais importante foi ganhar consciência de algumas coisas sobre mim mesma, me enxergar como eu realmente sou, porque às vezes a gente não faz isso, a gente tem um pensamento sobre a gente, mas a gente não é aquilo, sabe? Se você tem uma ideia do que você gostaria de ser ou que você tenta ser, mas você não consegue se olhar para você realmente sem nada dessas influências do mundo externo, entende? E o que realmente te faz feliz, o que realmente você não quer para sua vida mais. Legal. E o que você passaria para alguém que está passando por isso? Viva o processo, em primeiro lugar. E se conectar com a sua espiritualidade, né? Conversar bastante com Deus, né? E agradecer, porque nada é por acaso. Existe um propósito em tudo, em tudo. Então, se aprofundar, se olhar para dentro de si e se conhecer, né? E externar os sentimentos, pôr para fora, porque, como diz a metafísica, o câncer de mama, ele é o bloqueio de sentimentos que você não externou. Eu acho que o grande propósito, eu acho, né, da nossa vida é a evolução mesmo. A gente está aqui para evoluir, sabe? Por isso que eu sou contra você rotular qualquer pessoa por qualquer coisa que ela já tenha feito. É claro que uma pessoa de bem, né? A gente está falando de uma pessoa de bem. Porque eu acho que somos seres em mutação. E quem não faz isso, quem não está mudando, ele não está evoluindo. Ele não está no caminho do propósito dele. Sim. Então, a gente tem que... Fica estagnado, né? Fica estagnado e ele não vai chegar no objetivo, né? Da nossa vida, que é a evolução. Então, as coisas simples, né? Que estão aí. A gente acordar, dormir, acordar e
e a gente ser grato por tudo que existe no nosso planeta, como a natureza, os animais. Cara, a gente pode ser feliz, a gente tem que ser feliz. Esse é o mínimo que existe para a gente ser feliz. E a gente precisa agradecer por isso e dar valor, né? E o que eu percebo também, a gente fica tanto essa ideia, eu preciso estar feliz fazendo tal coisa. Isso! Mas eu tô feliz hoje, eu tô feliz. Eu falei essa semana com a terapeuta, né? Que eu falei, não, final de semana eu quero fazer tal coisa. Ela falou, tá, mas o que você fez essa semana? Aí eu falei, eu fui no shopping com a minha mãe, passei um dia inteiro com ela, que fazia sei lá quantos meses que a gente não passava, tipo, um dia só eu e ela. Sim. Eu fui pra igreja, eu saí com uma amiga que eu adoro, e ela falou, olha quantas coisas, você não foi feliz? Sim. Aí eu falei, puta merda, eu fui feliz pra caramba. É porque a gente tem essa tendência, né, de ter um objetivo, né, uma vontade de chegar em algum lugar e falar assim, nossa, aquele dia eu vou ser muito feliz quando eu chegar lá. E aí E a você gente chega e não é. não, e você deixa de ser feliz hoje, de prestar atenção nas coisas que estão acontecendo com você hoje, quem te ligou, alguém que mandou uma mensagem, você não respondeu ali, prestando muita atenção, sabe? Porque você está pensando no amanhã e não no agora. Então a gente faz mesmo isso, a gente tem essa tendência, né? De não viver o agora. A gente está querendo, é como se fosse o ratinho na rodinha lá andando com o queijinho na frente dele e a vida vai passando, né? Sim. E quando você vê, você andou quilômetros ali e se você não se preocupa, não se ligar, você perdeu de viver. Né? Perdendo a oportunidade de estar feliz hoje. Exatamente. Com coisas simples. Né? Hoje em dia a gente é o tempo inteiro internet, fica ali, e a gente deixa de ter um papo como esse, viver com os nossos, pessoas de dentro da nossa casa. Eu acho que o centro de tudo, do nosso sentimento, nosso coração, a gente tem que preencher com o amor de Deus mesmo. É esse amor do universo, é Ele, sabe, que vai curar, vai preencher os seus vazios, né? Porque a gente tem muitos vazios na vida. Não é porque eu passei por isso que hoje eu sou uma pessoa muito mais, como que eu vou dizer, forte ou mais experiente. Tenho um pouquinho mais de experiência, mas é isso, é tentar, dia após dia, nunca esquecer do que aconteceu comigo, daquele sentimento que eu tive, e nunca tirar os pés do chão, sabe? Eu acho que é isso, é o dia a dia, sabe?